Amado, há um versículo na Bíblia Sagrada, aonde o Senhor, Ele se compromete com os seus filhos, e não é um único versículo, são muitos versículos. Esses versículos, eles falam de termos a companhia, a presença de Jesus ao nosso lado, perto de nós, ao nosso lado, perto de nós. E o Senhor prometeu dele estar presente junto a nós. E por que que ele fez essa promessa a cada um de nós? Por que que ele fez essa promessa? Porque a presença dele nos traz confiança, a presença dele nos traz segurança, a presença dele nos traz esperança, e a presença dele nos traz paz e tranquilidade. E por que que ele disse, nos confortando e trazendo em nós o manifestar, o agir dentro de nós através da fé, para que nós nos certificássemos disso? Por causa das muitas dificuldades que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Não existe um, não existe outro. Em muitas das passagens que o Senhor Jesus Cristo se comprometeu a estar conosco, e Deus lá no Velho Testamento, Ele diz assim para nós: não tenha medo, não tenha medo. Quando Ele fala não tenha medo, é porque com certeza Ele sabe que surge muita situação na nossa vida que, muito embora Ele dizendo não tenha medo, nos traz pavor, nos traz temor, nos traz sim medo. Tem situações que às vezes nós nos deparamos que a gente tem essas dificuldades geram insegurança, essa dificuldade às vezes traz no nosso coração assim um desafio à nossa fé, um desafio à nossa crença. Mas quando ele fala isso, irmãos, é porque a coisa que me traz medo não traz medo a ele. A coisa que traz insegurança para você não traz insegurança a ele. A coisa que traz para você desconfiança, temor, sabe? Não traz a ele, não traz a ele. Por quê? Porque o Senhor, Ele é totalmente inabalável. É inabalável, coisa que você não é, coisa que eu não sou, coisa que o ser humano, alguns, é. Todo homem, ainda que esteja mais perto que for da pessoa do Senhor Jesus Cristo, todo homem, no decorrer da vida, ele se depara com determinadas situações que desafiam o coração dele, desafiam a força dele, desafiam a energia dele, desafiam a fé dele, traz confronto ao coração dele. Por exemplo, olha, irmãos, veja bem se tem cabimento isso, veja bem se tem cabimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele é chamado por uma pessoa: Senhor, eu preciso que tu vás até a minha casa. Por quê? Bom, o motivo é esse: eu tenho uma filha de 12 anos, é uma adolescente, pré-adolescente, e essa menina, ela está muito mal em casa. Então, quando essa pessoa, ela intercede diante do Senhor, faz um pedido diante do Senhor, para o Senhor Jesus Cristo ir com ela até a casa dela, o Senhor lê o coração daquele rapaz, sabe o quão aflito ele está. Então, ele se prontifica, e no ele se prontificar, trouxe alento no coração daquela pessoa. Trouxe tranquilidade, trouxe confiança no coração. Bom, ele vai estar comigo lá, ele vai estar comigo. E ele procurou o Senhor Jesus Cristo, logicamente, porque ele ouviu muitas coisas a respeito de Jesus. Ele ouviu muitas coisas. E no momento em que ele passou por uma situação difícil, ele lembrou daquelas muitas coisas que ele havia ouvido. Muitas pessoas que haviam sido curadas por ele, pessoas que haviam sido ressuscitadas por ele. Então isso o fez ir atrás do Senhor Jesus, buscar refúgio no Senhor Jesus. E sabe, irmão, aquela palavra que diz assim: aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lanço fora. É verdade.
Então, quando nós vamos até a presença do Senhor Jesus, Ele jamais nos lançará fora, jamais irá nos desprezar, jamais irá virar as costas para nós, jamais Ele fará isso, jamais, jamais. Então, quando esse homem pede que o Senhor vá com ele, o Senhor vai indo com ele, e de repente chega alguém da casa, da família desse rapaz, fala: olha, não precisa mais perturbar o mestre, nem a presença dele agora não é necessária, porque o que aconteceu, a presença dele não vai mudar em nada. Mas o que aconteceu? A sua filha acabou de falecer, acabou de morrer. Agora, irmão, o camarada recebe uma notícia: a sua filha morreu, Jesus está do lado dele. Sabe o que Jesus tem a capacidade de dizer para ele? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vê se isso é coisa cabível. Vê se isso é uma coisa, irmão, de lógica. Vê se isso é uma coisa de falar para alguém. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é extraordinário. Ele está muito além da nossa capacidade de enxergar, de sentir, de ver. Sabe, irmão, aquilo que traz choro para você não traz para ele, aquilo que traz dor para você não traz para ele, aquilo que traz insegurança para você não traz para ele. Não traz, ele é totalmente inabalável. Inabalável. Por isso que ele é onipresente, por isso que ele é onipotente, pode sobre tudo, que pode sobre tudo é inabalável. É inabalável. Então, ele fala isso. Agora presta atenção comigo, irmão. Quantas coisas já surgiu na tua vida, quantas coisas já sucedeu na tua vida, que de maneira alguma, de modo algum, de jeito algum, pode sequer chegar ao mínimo dessa situação de Jairo, pai da menina, o mínimo. E você sentiu medo, você sentiu insegurança, você sentiu temor. Não é assim? Porque isso é uma coisa normal e natural do homem. Sentir medo, sentir temor, sentir insegurança é do homem, é próprio, nosso, é do homem. Mas isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. Então, quando as coisas insurgem contra nós e traz um medo tremendo, e a gente fala para o Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. E parece que ele ouve e fica de braços cruzados, só enxergando a coisa acontecer, a coisa suceder. Aquilo nos incomoda, aquilo nos entristece. Por quê? Porque quando nós levamos as nossas orações a Ele, nós levamos por confiar, e por confiar nós também trazemos ao nosso coração a esperança dele estar nos ouvindo e de trazer a solução para aquilo lá. Mas o Senhor não traz no horário que nós queremos, na hora que nós escolhemos. Ele não traz. Ele traz na hora necessária que é para ser trazido. E a hora para nós é toda hora, o mais rápido possível. Eles vão lá na popa do barco e o Senhor está dormindo, a puta de uma tempestade, ele está dormindo. Senhor, o Senhor não está se incomodando conosco, estamos aqui aflitos, temerosos, com medo, inseguros. O Senhor não está se importando conosco? É lógico que Ele está se importando. Você acha que o barco iria afundar com Jesus Cristo nele? Mas às vezes acontece com a gente, parece que o nosso barco vai afundar. Mesmo o Senhor dizendo assim para mim e para você: eu estou com você. Segura a ponta aí, eu estou com você. Segura aí, eu estou com você. Eu estou junto de você, segura aí. Quantas vezes, irmão, aqui, isso não é coisa de pessoas apenas adultos,
adultos, as crianças às vezes na escola, os adolescentes na escola, alguma coisa na faculdade, coisas que traz medo, temor, insegurança, né? Insegurança às vezes por se sentir assim rebaixado, se você não tirar uma nota boa, se você não, sabe, aquelas coisas que vai gerando temor, vai gerando medo, vai gerando insegurança dentro da pessoa. O Senhor fala assim: você fez a sua parte, então não tema. Você fez o que era para ser feito? Aquilo que lhe cabia como responsabilidade, você fez? Então não tem o que temer. Não tem o que temer. Você tomou essa decisão, você fez o que era certo, o que era correto, fez? Então não tenha medo, ainda que a tempestade insurja contra você, não tenha medo, não tenha medo. E eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus com você, irmão, que está escrito no capítulo de número 14 de Mateus. Sabe como é que o Senhor te segura na presença dEle? Sabe como é que o Senhor te segura na presença dEle? Sabe como? Ele nos segura na presença dEle através das promessas que Ele nos faz. Ele nos segura na presença dEle pelas promessas que Ele nos faz. Como assim? Vamos olhar lá, antes de eu ler aqui, eu quero apenas levar você a olhar a Abraão e a esposa dele, Sara. Os dois ouviram a mesma promessa pela mesma pessoa, os dois. E a promessa era algo tremendo. A promessa é somente para aquele que crê, porque tudo é possível aquele que crê. E a promessa, amado, a promessa que o Senhor faz a esse casal era uma promessa importantíssima, uma promessa com a qual o Senhor sonhava de formar da vida de Abraão e dos seus descendentes o povo dele, que é o povo de Israel. Então, Sara, ela recebe uma promessa do Senhor da mesma forma que Abraão recebe. Abraão tem 90 anos e Sara tem 80. Eles recebem a promessa. Já não se pode mais gerar. Não tem como. Sara não pode gerar de maneira alguma. Cientificamente falando, de jeito nenhum, de maneira alguma. Imagina você, uma mulher com 80 anos, receber uma promessa que vai ser mãe. Se fosse você, você acreditaria? Acreditaria? Hã? Você acreditaria? Às vezes a gente chama a Sara de uma mulher sem fé, mas acreditar em ser mãe de 80 anos, uma promessa, hein? E a promessa que foi feita, a promessa não tem do seu cumprimento imediatamente, viu, Isabelle? Isabelle, ouviu? Está aconchegando esse braço aí? Né? Então não houve, olha aqui para mim. Então, presta atenção, irmão. Se não era fácil acreditar numa promessa com 80 anos de idade, o que poderia trazer um pouco de esperança é se elas ficassem grávidas logo em seguida. Mas sabe quantos anos demorou para ela ficar grávida? 10 anos. O marido dela estava com 100 anos aproximadamente. O marido dela, vem cá, se com 80 eu não tive filho, eu vou ter com 90? Vou ter com 90? Mas, irmãos, quando Deus fala as coisas, nós não podemos analisar a promessa de Deus baseada naquilo que os nossos olhos vê,
aquilo que os nossos ouvidos ouvem, naquilo que é lógico. Não podemos. Deus, ele não trabalha com lógica, ele trabalha acima da lógica. Ele trabalha acima, ele é Deus. Se ele trabalhasse no mesmo ambiente meu, ele não seria Deus, ele seria homem. E se eu trabalhasse no mesmo ambiente celestial, eu não seria homem, eu seria Deus. Mas ele não é e eu não sou. Então, tudo quanto ele fala para nós, ele não se baseia em capacidade humana, sabedoria humana, poder humano, força fisiológica humana. Não, não. Ele fala as coisas baseado no poder dele de criação. Não está escrito na palavra de Deus que o Senhor no princípio ele fez os céus e a terra, e pelo poder da sua palavra ele chamou tudo à existência. O poder criador, ele é criador, ele cria. Está me entendendo, irmão? Ele cria, ele é criador, ele não é inventor. A pessoa que inventa, ela inventa de algo que já existe. Mas o Criador, ele chama do nada existente, porque ele é Criador. Ele é o Criador. E a Bíblia fala que pela palavra dele, ele chamou a existência as coisas. Então, quando ele promete para Abraão e promete para Sara que eles seriam pais na idade que eles haveriam de ter no dia certo, de que Deus escolheu, no dia que o Senhor mandou, o Senhor diz para eles: não tenham medo. Você acha que eu não sei que você já não tem idade para gerar? A minha promessa não é baseada na sua capacidade de ter ou de não ter. A minha promessa é baseada no meu poder de criar. De criar. A Bíblia fala que ele chamou a existência e veio a existência pelo poder criador que ele tem. Amém? Então, Deus, ele não se cansa de falar para nós: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos à leitura aqui do versículo que eu li. Capítulo 14, versículo de número 27. Ali, ó. Você está acompanhando comigo aí? Beleza, hein? Mas por favor, não fique com a Bíblia na mão. Se eu estou pregando uma coisa, você procurando outra coisa na Bíblia, tá bom? Beleza? O que tiver que mostrar, eu mostro aqui para você. Se você quiser acompanhar aí, ó, louvado seja Deus. É por isso que tem a Bíblia em mãos. Glória a Deus. Vê? Por isso tem a Bíblia em mãos, viu? Viu? Irmãos, para me acompanhar, está lá, ó. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: o quê? Coragem. Coragem. E quando é que você precisa ter coragem? Quando a tua fé está sendo desafiada por coisas inoportunas, quando a tua fé está sendo desafiada por situações terrivelmente contrárias, quando a tua fé está sendo desafiada. Coragem, tenha coragem. Se ele está falando para mim, para você ter coragem, é porque em determinadas situações que muitas vezes a gente se afugenta, a gente tenta se esconder, essas coisas são possíveis em nós enfrentarmos, não correndo, não fugindo, mas tendo coragem, porque é isso que ele pede a nós: coragem. Tenha coragem, tenha coragem. E por que ele fala tenha coragem? Sou eu,
Não, não tenha medo. Não tenha, eu falei para você que você vai ser mãe com 80, 90 anos. Não tenha medo, vai acontecer. O Senhor prometeu alguma coisa para você e você acha impossível. É impossível? Não tenha medo, porque se Ele prometeu, Ele não está baseado naquilo que você tem, na sua capacidade financeira, não está baseado em nada que você tem, nada. É promessa dEle. Ele é o responsável, Ele faz cumprir-se. Amém? Ele faz cumprir-se. Coragem! Coragem! Em que situação foi essa aí? Que situação foi essa, irmão? Foi uma situação muito peculiar na vida do Senhor Jesus Cristo, muito peculiar. E que às vezes, amado, eu quero dizer para você como igreja do Senhor, sabe? Quem é a igreja do Senhor, ele busca aplicar nas suas vidas os princípios que a palavra de Deus orienta. É por isso que nós, a nossa vida, ela é baseada nas orientações de Jesus Cristo e seus apóstolos, e que escreveram aqui, deixaram exemplo para nós. Então, ele fala o seguinte para nós. Uma situação em que ele está falando com muito povo, muita gente. E é interessante, irmão, que ele nunca foi seduzido por muita gente. Sabe, ele nunca se preocupou com o número de pessoas que estavam à volta dele. Nunca se preocupou. É bem verdade, irmão, que quanto mais pessoas perto dele estavam, mais operação do Senhor era realizada. Porque quantas mais pessoas vinham até ele, geralmente as pessoas que precisavam, que gostavam de ouvi-lo falar. Vinham até ele, geralmente, pessoas que estavam enfermas e doentes, pessoas que queriam, desejavam e procuravam a cura, a melhora. Vinham até ele. Então essas pessoas cercavam a vida dele, estavam perto dele, estavam junto dele, e sempre davam testemunho das coisas que ele fazia, das coisas que ele realizava. E sabe, irmão, muitos milagres que o Senhor fala, que o Senhor faz, acontece lá na tua casa, acontece quando você está lá, junto lá com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Muitas coisas que o Senhor realiza, não realiza aqui no nosso meio. Não faz aqui no nosso meio. A palavra é pregada para despertar a fé, para que você vá crendo que aquilo que você está almejando, precisando, desejando, buscando, o Senhor vai te conceder. Aqui você recebe a palavra para você crer, mas o milagre é o Senhor que faz. E o início do milagre é esse, é você crer na palavra que está sendo pregada, porque a palavra produz fé, e a fé ela gera confiança, e ao gerar confiança, é a única coisa que você tem que pode agradar a Deus: fé, confiança na pessoa dele. E isso não acontece por você estar aqui, quando você está na sua escola, quando você está no seu trabalho, quando você está em família, quando você está no seu lar, quando você está sozinho, né? Eu estou convosco todos os dias, o Senhor diz. Não é isso? Então, preste atenção, irmão. Ele despede aquela multidão. Aquele povo vai embora, mas ele precisava ficar a sós. Ele não queria nem que os discípulos dele estivessem perto dele naquele momento. E que momento era esse? Ele disse para os discípulos: nós vamos entrar no barco, vocês entram no barco, me obedeça, entra no barco. Me obedeça, entra no barco. Uma das coisas que os discípulos não gostavam, e nós não devemos gostar, é ficar longe do Senhor. Os discípulos queriam ficar perto dele,
E é isso que o discípulo tem que fazer mesmo. O discípulo, ele não é um assistente de igreja. Ele não vem na igreja e tá, e lá fora ele não é discípulo. Ele é igual do mundo, igualzinho. Faz a mesma coisa, pratica a mesma coisa, mente, engana, rouba, faz a mesma coisa, igualzinho. Não é discípulo. O discípulo deseja estar perto do Senhor, aqui na igreja, na casa dele, no trabalho dele, na escola dele. Ele deseja estar perto do Senhor, estar junto do Senhor, e o Senhor discerne bem a diferença que há entre os dois. Discerne bem a diferença que há entre os dois. E por que ele discerne bem? Porque a Bíblia, ela é enfática. Ela diz que os discípulos o acompanhavam e uma grande multidão. Os discípulos é aqueles que o seguiam, estavam junto dele, e a grande multidão encontrava-se com ele esporadicamente. Agora, veja bem, ele despede a multidão que ali está com ele, vão embora para suas casas, fala para os discípulos: sobe aí no barco. Mas não querendo, sobe no barco. O discípulo tem que obedecer. Esse mas, essas coisas não tem na vida do discípulo. O discípulo tem que dizer, igual Maria disse. Mas como isso vai se dar? O anjo, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E aquilo que você vai gerar é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Maria ouviu isso, ela não tentou discutir com o anjo aquela notícia que ele estava recebendo. Não tentou. Ela falou: eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. Pronto. Que fé, hein, irmão? Você acha que Maria foi escolhida à toa? Você acha que ela foi escolhida? E pensa uma coisa, você pensa que ela tinha quantos anos de idade? Hein, missionária? Quantos anos de idade você acha que ela pensa? Você pensa que ela tinha? Quantos anos você acha que ela tinha? 25? 35? 13 anos de idade. 13 anos de idade, está me ouvindo? 13 anos de idade, era uma adolescente comprometida com o Senhor. Não era uma adolescente atraída pelo mundo, ela era uma adolescente de intimidade com o Senhor, ao ponto do Senhor poder escolhê-la para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Está me ouvindo? Está ouvindo, missionária? Vendo? Está ouvindo? 13 anos de idade. Agora, ela fala isso, olha que compreensão, irmão, olha que entendimento espiritual. Vou discutir com o anjo ou não? Não vou discutir com o anjo. Eu vou receber o que ele está me falando e pronto, acabou. Eu sei em quem tenho crido. Agora, irmão, quando o Senhor fala para os discípulos entrarem no barco, eles entraram no barco, meio relutantes, mas entraram. E começaram a navegar. O que o Senhor Jesus Cristo foi fazer? Foi lá no monte para orar, sozinho. Caindo a tardezinha. O dia dos judeus, do dia contava-se das 6 da manhã às 6 da tarde. E o dia, à noite, contava-se das 6 da tarde às 6 da manhã. E ele foi lá orar, e ele ficou lá orando. Ele estava preocupado se os discípulos estavam... cadê ele? Onde é que ele está? Cadê ele? Ele não está no barco com a gente. Quantas vezes eu não falo isso, irmão? Dependendo da situação, meu Deus, onde é que o senhor está? Você não fala isso de vez em quando? Não fala, Françoele? Não fala? Não fala, irmã? Fala? Não fala? Fala, não fala? Não fala, irmã Marta? Agora tem o crentão que fala: o que é isso, pastor? Sabe aquele crentão que está acima? O que é isso, pastor? Sabe aquele crentão assim? Sabe? E tem muitos, sabe? Esses aí falavam para você, pode ficar esperto com eles, hein? Eles enganam-se até a si mesmos.
né? Mas, irmão, tem situação sim. Tem situação, não tem, Flávia? Tem situação? Não tem, Sandro? Tem, não tem? Tem, Joaquim? Tem situação, não tem, Zezão? Tem, não tem? Tem situação sim. E essas situações que acontecem conosco, é para a gente aprender que o Senhor, a despeito de qualquer situação, Ele está presente conosco, Ele está junto de nós. Como assim Ele está junto de nós? Ele está lá orando tranquilo lá, tranquilo modo de falar, porque o peso que ele sentia não era coisa simples não era coisa fácil não. A opressão que ele sentia, a intimidação que ele sentia, né? Ele era cercado pelos demônios que tentavam atrapalhar o ministério dele, tentavam evitar de que ele fizesse a obra de Deus, e eles tentavam evitar que o Senhor fizesse a obra de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir para você, porque você não prestou atenção. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo. E você acha que para ele desfazer as obras do diabo estava tudo? Ele estava como homem, como eu, como você. Ele estava como eu e como você. Glória a Deus, porque ele não pecou. Glória a Deus que ele se manteve. E glória a Deus que por causa disso ele venceu tudo. E venceu por nós e para nós. Está me entendendo, irmão? Venceu por nós e para nós. Nós não conseguiríamos vencer, mas louvado seja Deus, que a Bíblia fala assim, que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. A obra do diabo é a inimizade entre o homem e Deus. Essa é a obra dele. Inimizade entre o homem e Deus, essa é a obra dele. Mas ele tenta enganar o homem, que Jesus, que Deus não é amigo do homem. Então ele coloca essa inimizade, ele fez essa inimizade entre o homem e Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui para desfazer isso, essa obra de Satanás, essa inimizade. Ele veio para trazer reconciliação. Reconciliação, hein, Cristalino? Reconciliação. Você alguma vez já discutiu com sua esposa? Já, irmã Rosângela? A irmã fez assim. Não foi uma, várias vezes. É normal na vida de todo cristão. Mas tem alguma discussão que são mais acaloradas. E no ser mais acalorada, às vezes a gente sente uma barreira entre um e o outro, não é verdade? Não é assim que acontece? E é tão gostoso quando a gente né? Não é verdade? A gente, não é gostoso? Quando tem aquela reconciliação, tudo volta às pazes, e os dois continuam juntos, né? Continuam juntos, porque não tem jeito de andar juntos se não estiver de acordo. Então, estão de acordo e continuam juntos, um ajudando o outro, um levantando o outro, um auxiliando o outro, um fortalecendo o outro. É isso, né? Então, irmão, o Senhor foi lá e estava lá fazendo o quê? Estava lá orando, revestindo-se de autoridade para poder... escuta aqui uma coisa, veja bem. Se ele, sendo Deus que se fez homem, se ele que disse, certa ocasião, todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra, se ele, amado irmão, que fez coisas extraordinárias, ele sentia a necessidade de ter tempo a sós com Deus, dando o exemplo a nós que somos discípulos, porque o discípulo ele tende a imitar o seu mestre. Está me entendendo? O discípulo, ele tende a imitar o seu mestre. Logicamente, amado irmão,
que o Senhor Jesus Cristo exerceu o seu ministério durante 3 anos e meio, e ele tratou única e exclusivamente do ministério, 24 horas por dia, fazendo a obra de Deus, trazendo as boas novas, trazendo a salvação, trazendo o perdão do pecado, pregando a palavra de Deus aqui, ali e acolá, não parava, ia para lá, ia para cá, 3 anos e meio só 3 anos e meio. Nós, vocês, nós, aquele que tem se entregue ao ministério, então ele tem um tempo maior para se dedicar ao ministério e a responsabilidade da oração, da leitura da palavra, da busca do entendimento, da compreensão, para poder trazer a mensagem e alimentar o povo dele, o povo do Senhor. Agora, amado irmão, nós temos 24 horas por dia para nós, é nosso, 24 horas por dia. Estou tão cismado com Arapuá, pai, que eu estou aqui. Meu Deus do céu. Parece que eu estou enroscando aqui, o Tilinho. Olha, irmão, eu vou falar para vocês. Mas foi umas 7, 8 vezes, me encheu a cabeça daquele bicho lá. Que é... né, o medo de entrar no meu ouvido, o medo de entrar no meu nariz. Então, estou cismado. Então, o que ele fez, irmão? Ele estava orando. Lógico, irmão, você tem aí a sua noite para você dormir, de 8 horas. Você tem aí, depois das 18, você tem mais 16 horas. Mais 8 de trabalho, sobrou 8 horas. Você tem o seu horário de almoço, seu horário de janta, seu café da manhã, né? E tem aquele momento que você vai assim, agora estou tranquilo, vou descansar, né? E às vezes você não tira um tempinho que era necessário, preciso para o teu próprio bem-estar, para a tua própria intimidade com Deus, para o teu próprio relacionamento com Deus, com a palavra dele. Você não tira esse tempinho para você se deliciar com as coisas do Senhor. Você às vezes prefere outras coisas, né? A gente tem muita facilidade de passar 4, 5 horas nas redes sociais, sabe? Porque é uma atração incrível aquilo lá, né? Você parece que fica... Vai. Se você não fala, não, você fica de lado aí, espera aí, né? Você fica induzido, fica amarrado nesse trem aí, né? Fica induzido e amarrado. Então, ele, sendo ele, sendo esse Deus maravilhoso, magnífico que nós temos, teve que ficar essas horas lá em oração, ficou quase 12 horas direto, das 6 da tardezinha quase às 6 da manhã, porque a Bíblia nos fala que entre 3 e 6, entre a terceira e a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, nesse horário aí, ele estava lá orando ainda. Só que os discípulos dele estavam apavorados no meio do mar, porque quando o Senhor foi orar, eles foram navegar. Você acha que o Senhor não estava orando por eles? Você acha que não? Você acha que o Senhor não estava intercedendo por eles? Por quê? Porque veio uma grande tempestade contra eles. A tempestade não foi de uma hora para outra, não. Ela aconteceu de uma hora para outra, mas ela permaneceu durante horas, tanto, que eles tentavam remar e não conseguiam ir avante, não conseguiam. Eles ficaram apavoradíssimos, ficaram com muito medo, e nesse medo tenho a certeza que a primeira pessoa que veio no coração deles: socorre-nos, Senhor, onde é que o Senhor está? Socorre-nos, o Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor estava intercedendo por eles, orando por eles. Aqui, escute uma coisa que eu vou dizer aqui agora para você, guarda isso, que é uma revelação de Deus. Guarda isso. Aqui, quando você está enfrentando situações terríveis aqui, e você fala: Senhor, tenha socorro, sabe onde é que o Senhor está? O Senhor está, amado irmão, no templo celestial, à destra de Deus, intercedendo por você, clamando a Deus por você, pedindo bênção de Deus, segurança para você.
É isso que ele está fazendo, porque a Bíblia fala que ele está à direita de Deus, como sacerdote, e vive a interceder por nós. Vive a interceder por nós. Então, quando você fala igual os discípulos do mar, onde é que o Senhor está? Olha a tempestade, olha o vendaval, onde é que o Senhor está? Ele estava lá orando. Quando você falar isso, Senhor, onde é que você está? Ele está à destra de Deus em oração, intercedendo por você, conforme a Bíblia fala. Não tenha medo. A gente vive sofrendo antecipadamente, irmão. A nossa cabeça é muito criativa, sabe? E principalmente a nossa cabeça é criativa para as coisas más, para as coisas negativas. Às vezes a gente fica uma resmungadeira, as coisas nem aconteceu, a gente já está prevendo que vai acontecer, e que a gente vai se ferrar, que a gente vai se danar, que a gente vai enche a cabeça com aquelas coisas. Nem aconteceu, e você já com a autoridade que você tem, você já vai contando para um, contando o medo que você tem, insegurança que você vai pronunciando. E lembra-te de uma coisa: há poder naquilo que você fala. Se você fala com fé, segurança você terá, mas se você fala sem fé, insegurança você terá. Capite? Entendeu? Então, o senhor estava lá orando. Oh, Senhor, onde é que o senhor está? O senhor está orando por você, está intercedendo por você à destra de Deus. Irmãos, só para encerrar aqui agora. A Bíblia nos fala que o barquinho que eles estavam navegando, eles não eram pessoas xarope de mar, não, pessoa que não entende, não, sabe? Estava lá, dos 12, pelo menos 4 deles, que a gente sabe certamente, eram pescadores, eram gente que lidava com aquele trem lá, né? Mas houve uma coisa sobrenatural, coisa que os assustou. Você acha que eles, como pescadores, nunca tinham enfrentado situações contrárias? Sim, tinham enfrentado situações contrárias, mas essa situação era de apavorar. Tinha, né? Tinha uma força espiritual por trás, para eles não chegar do outro lado que o Senhor falou que era para eles chegarem. O inimigo tenta barrar aquilo que o Senhor fala na sua vida. Mas como assim? É fácil. Aqui, você se lembra de Daniel? Você, que homem poderoso que era Daniel, não era não? Não era um homem cheio do Espírito de Deus? Um homem de revelação, um homem de comunhão, um homem de intimidade, um homem de fidelidade, um homem de lealdade aos reis que ele servia e fidelidade a Deus. Estava lá. E o Senhor queria mostrar uma coisa para ele, trazer uma revelação para ele, e ele começou a orar, e ele teve que orar 21 dias. E sabe quando ele recebeu a revelação, o que o anjo falou para ele? Daniel, o Senhor me enviou aqui para dizer o seguinte para você: desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor está ouvindo, e Ele me enviou para te trazer a resposta. Mas, você se lembra que Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, sabe? Então, não é que Deus não quer te responder, é que essas hostes malignas, às vezes, querem barrar que o mensageiro traga até você aquilo que o Senhor lhe mandou trazer. Então o anjo disse para ele: desde o primeiro dia que você clamou, o Senhor me enviou com a resposta. Só que o anjo da Pérsia está querendo dizer que cada nação tem um anjo maligno que toma conta dela. Cada estado tem também
cada cidade tem também. Você já viu muitas cidades que acontece muito mais assassinato do que outras cidades? Muito mais prostituição do que outras cidades? Você já viu o lugar que as pessoas se enforcam, parece se enforcam assim a rodo, parece sabe? É um espírito da maldade que está nos lugares celestiais que induz as pessoas a essas práticas. Traição. Tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Tem lugares que é horrível, que é terrível isso aí, né? E por quê? É o espírito que está sobre e induz as pessoas. As pessoas. Então, irmão, às vezes a resposta ela já foi enviada por Deus, mas não chegou até você porque talvez você parou de orar no meio do processo. Daniel foi orando 21 dias e ele era uma pessoa que sabia, conhecia o Senhor. Ele disse: o Senhor vai me responder. Ele sentia isso, que ele precisava orar mais, orar mais. E a Bíblia não nos fala que ele saiu falando para um e para outro, não, o que ele queria, o que ele desejava. A Bíblia falava que ele foi falar na sua intimidade com o Senhor, no seu relacionamento com o Senhor, e que era a ele que cabia fazer isso, orar, mas a resposta vinha dos céus, mas ele tinha que orar. Combinação entre o homem e Deus, entre o material e o espiritual. Amém? Então, irmãos, guarda isso no teu coração, viu? Coragem, não tenha medo.